Quando eu fui me preparar para escrever e estudar sobre o episódio que a gente está gravando agora, eu escrevi o enunciado e eu gostaria de saber se a minha convidada concorda com o que eu escrevi. O adolescente vive uma situação de ambiguidade, pois ao mesmo tempo que hostiliza os pais, deseja sua atenção. Deseja ser independente, mas sente perder a familiaridade e o colo dos pais que tinha antigamente. Depende dos pais que lhe dão casa, comida e afeto, mas diverge deles quanto aos adjetivos de suas condutas, companhia, namoro, etc. Por outro lado, a atitude dos pais também é ambígua, porque em certos assuntos esperam de filhos adolescentes um comportamento de adulto, como estudo, por exemplo, e em outros tratam os adolescentes como crianças, por exemplo, quando não querem conversar sobre sexualidade. Hoje a minha convidada é a psicóloga Dalila Ayala. Nós vamos falar sobre adolescência na série Mães e dizer e descobrir quais são os grandes desafios de uma mãe de adolescente. Antes de deixá-la se apresentar, eu preciso lembrá-los a acionar o sininho, dar like, compartilhar, comentar no episódio para que ele chegue para mais pessoas. Então vamos lá? Dalila Ayala, por favor, conta para eles quem és tu. Bom, eu sou psicóloga, também sou professora de educação física, né? Atuo há 23 anos com psicologia clínica e psicologia esportiva. A linha que eu sigo é psicologia cognitiva comportamental, também junto um pouco da psicologia positiva. Criei meu próprio programa que se chama Eduque a Mente, na intenção de que pais, mães, adolescentes e adultos tenham mais educação emocional, que é algo que falta, né? No dia de hoje, eu acho que educação financeira e educação emocional são duas coisas que trazem muito autodomínio pra gente. É verdade, autodomínio é isso mesmo. Eu acho que a gente deve começar conceituando, definindo o que é adolescência e de que no episódio anterior da série Mães, a gente esteve com a psicóloga Anaísa e ela nos colocou alguns parâmetros, hoje aceito, e a adolescência ela começa dos 12, adolescência / jovem até os 25, então a gente vai tentar conversar em cima disso, mas eu acho que é muito mais familiar para todos nós quando a gente fala de adolescência de 12 aos 18, 19, que é a adolescência que até algum tempo a gente conhecia. Mas isso pode ser estendido até os 25 também. Eu tenho algumas perguntas para te fazer que traz mesmo essa idade do 25 para uma certa adolescência em termos de maturidade emocional, exatamente como você disse. Mas, então, o que é adolescência para você? Vista como o adolescente mesmo e a mãe. Como que ela vê um filho adolescente? Quais são os desafios que ela enxerga na frente dela? As maiores questões, né? O adolescente ele está em busca da individualidade, ele está em busca da autonomia, de se posicionar no mundo, né? De dizer quem sou eu para esse mundo, né? E frente a isso, várias outras questões, como sexualidade, né? Até mesmo uma vulnerabilidade em relação às drogas, né? Isso é uma preocupação, um desafio dos pais. Então eu vejo a adolescência hoje como... Eu não gosto também de algo que falam, né, que assim, ou aborrecência, ou colocando a adolescência como uma conotação muito negativa, né, porque eu acredito que a adolescência também é um momento de grande potencial, sabe, de grandes possibilidades, é a fase das escolhas, onde a gente também vai definir quem a gente quer ao nosso lado, né, sobre a questão da sexualidade, a gente vai definir uma profissão, provavelmente, então assim, quanto mais positiva for olhada essa adolescência também, a gente tem muita energia nessa fase, né? Então, eu acho que quanto os pais conseguirem olhar mais de maneira positiva, melhor eles vão lidar também com essa fase. E qual é o desafio de uma mãe? Porque assim, essa série chama Mães, ela está indo ao ar agora, no mês das mães, mas é claro que quando eu estiver falando de mãe, a gente está falando dos pais de forma geral e ela está representando os pais. Qual é o maior desafio de ser mãe de adolescente? A gente já entendeu, então, que é um período de muita inquietação
e também muito questionamento. Então isso deve ser muito difícil mesmo, mas é nisso que está baseada a dificuldade? Eu acho que tem também a questão do isolamento, sabe? Porque assim, eu vejo muitos adolescentes se isolarem. Então, eles nesse momento, eles estão mais orientados para grupos, né? Para a questão social. Então, eles acabam, de certa forma, não tendo aquela reciprocidade ou aquela comunicação que havia antes, né? A gente, quando pais de criança, a gente determina, geralmente domina, né? Orienta e eles seguem. Na adolescência já existe esse enfrentamento, né? Existe hoje também essa questão da hierarquia que também é questionada, né? Então, antigamente eu acho que era mais fácil a hierarquia, né? Então nós temos que respeitar os pais, nós temos que ouvir os pais. Hoje em dia até isso é questionado. Então os pais, eles ficam muitas vezes numa posição de até acuados, né? Porque e se eu falo isso é porque eu estou julgando, se eu falo aquilo é porque eu estou sendo intrometido, entende? Então essa ambivalência que você colocou no começo, ela é outro ponto crucial, né? Assim, é essa linha tênue entre a invasão, né, e o acolhimento. Entre nós como mães, né, muitas querem ser amigas, querem ouvir, assim, não é o nosso papel. Nosso papel é ser mãe, né? Amigas, elas têm, mas a gente também tem que respeitar essa individualidade, né? E eu acho que a questão de ter essa escuta, né, uma escuta ativa para o adolescente, de saber ler as entrelinhas, né? Porque às vezes o adolescente ele não quer falar, mas ele fala de outras maneiras, né? Então assim, a mãe tem que estar muito atenta nesse momento, respeitar também essa individualidade, mas saber ler as entrelinhas, mostrar abertura, né? Porque às vezes a rigidez, a falta de flexibilidade também acaba distanciando o adolescente da mãe, né? E nada melhor do que ter esse canal aberto de comunicação para que ele não busque as respostas fora de casa, porque é dentro de casa que a gente acaba passando os maiores valores. Deu para entender aqui, pelo pouco que você disse também, que então é um momento de ebulição. Ele está se transformando o tempo todo. Como eu, como mãe, posso identificar que aquele comportamento de hoje, que é diferente do de ontem, é algum sinal de que algo está acontecendo errado ou apenas uma consolidação de um padrão que eu vou ter que lidar nos próximos 5 anos? Existe, né, algumas questões que são bem características, né, mas vamos ficar mais atento a alguns sinais importantes. Né? Um isolamento muito grande, um afastamento da família, da dinâmica familiar muito intenso. Uma tristeza profunda. E esse afastamento, só para poder ajudar, tá? E esse afastamento, quando você fala que é um dos sinais que alguma coisa não está indo muito bem, eu preciso olhar só para afastamento familiar ou afastamento social também? Existem as duas situações? As duas situações, né? Ele deixa de participar da dinâmica familiar e muitas vezes também ele se isola dos amigos. É um sinal de que as coisas não estão assim. Você começa a ver, de repente, uma tristeza, né? Um afastamento social que chama atenção, né? Uma ansiedade elevada para algumas questões. Algumas, por exemplo, situações de distúrbios alimentares, né? Ou come demais, obesidade, ou come de menos, ou vomita depois, uma bulimia, né? Anorexia, bulimia. Essa disfunção alimentar, essa tristeza, ela tem a ver com um sinal de alguma doença emocional que está vindo por aí, psicológica, está vindo ou já se instalou, ou ela é simplesmente um reflexo de algum problema que ele está, por exemplo, tendo na escola? Por exemplo, bullying, que é algo muito normal no mundo dos adolescentes. Então, aí é necessário uma investigação melhor, porque não dá para a gente ter respostas exatas também, né? Mas existe uma atenção para isso, né? A gente também precisa prestar atenção na questão do bullying, né?
Porque nós, como pais, a gente, primeiro assim, que bullying não é um xingamento isolado, né? O que é bullying? Você tratar mal essa pessoa, xingar, tratar mal, mas repetidamente, né? Com uma certa constância, assim, não é um ato isolado, porque às vezes vem um xingamento, me chamou de feia, tá fazendo bullying comigo, isso não é bullying, né? Então, assim, isso também é importante a gente diferenciar. E uma coisa que eu acho bem importante, a questão dos pais poderem e deverem também intervir, sabe? Mediando algumas situações, sabe? Passando valores. Porque assim, quando a situação acaba em ameaça, por exemplo, porque eu já vi muito pai, assim, de repente fez bullying com a filha dele, aí ele vai lá e ameaça, você vai ver, você vai apanhar, entendeu? Então, assim, eu acho que não é o caminho. O que isso leva, né? O que isso agrega, né? Uma ameaça para uma criança, de repente, de 12 anos, né? Não vai agregar. Então, de repente, a gente poder, dentro dessa situação, mediar e entender o que está levando a essa circunstância, né? O que está acontecendo e de que forma que eu consigo transmitir valores importantes, tirando lições dessa situação. Tá. Você falou uma coisa interessante aqui. Então, vê se eu entendi. O bullying, isso é para uma mãe, para a mãe entender e saber como ela vai lidar com essa entrega que o filho chega em casa dizendo. Se for um comportamento recorrente, se ele estiver sempre passando por isso, aí é um bullying e ela tem que agir. Se de vez em quando acontece qualquer desavença lá na escola e a criança chegar, me chamaram de burro, de feio, de gordo, o que seja, ela tem que tratar isso de uma maneira como se fosse apenas, ela fez isso, mas lembra quando você fez isso também? É nesse sentido? É nesse sentido. Eu costumo até falar assim, eu acho que, será que ela não estava num dia ruim? Porque quando as pessoas não estão bem, elas costumam tratar os outros mal. Exato, porque a gente entrega o que tem dentro da gente, né? Tá. Exatamente. Então, eu não trago para o adolescente, eu trago para a pessoa que fez a agressão, o problema, entendeu? O que é saudável entre pais e filhos, mais agora entre mãe e filhos, em relação à particularidade de uma criança, quando ela quer ficar sozinha ou qualquer coisa nesse sentido? Até que ponto isso é importante para esse adolescente? Onde que a mãe não vai estar invadindo a individualidade dele? Eu acho que é comum da idade, né? Porque é uma idade que você começa a se relacionar mais com os grupos, como eu disse, e esse relacionamento envolve muito celular também, né? Então, assim, é um dos meios de comunicação do adolescente. Então, não intervir demais, mas entender que existe também um gerenciamento do tempo, né? Esse adolescente, é interessante que ele esteja presente na hora das refeições, sem tela, né? Assim, para que haja, nesses momentos, a oportunidade de falar sobre o dia a dia, né? De falar sobre questões que às vezes angustiam esse adolescente. Então, trazer temas interessantes, até mesmo filmes, por exemplo, que podem ser discutidos, né, em casa, mostrando essa abertura dos pais e esse acolhimento nesse momento de várias transições, né? Eu vejo por aí. E quando que uma mãe deve conversar? Quando se deve, se ela tem que aguardar, se ela tem que se adiantar em relação à sexualidade? Eu acredito que ela tenha que se adiantar. Assim, a gente tem que fazer um trabalho assim, preventivo de orientação, né? Tanto sobre as questões fisiológicas e tudo mais que envolvem a sexualidade, quanto as questões também emocionais. Se ela não se sentir confortável, que ela encaminhe, né, para um psicólogo, para alguém, para um orientador, para que faça. Porque, assim, muitos pais querem negar que não aconteça, né, durante a adolescência. Na verdade, é na adolescência que essas primeiras experiências acontecem, né? Então, negar isso e não falar sobre o assunto, né, faz com que o seu filho vá falar com outras pessoas. E, de repente, esses valores não são os mesmos que os seus, né? E eu digo sobre valores quando a gente está falando sobre, porque é a época do ficar, de conhecer, de experienciar,
né? Então, assim, se eu tenho um valor, por exemplo, que é importante, como num relacionamento, criar vínculos mais fortes, mais profundos, ao invés de banais e superficiais, como existem hoje em dia, e eu quero passar esse valor para minha filha, sabe, de autocuidado com o corpo, de respeito com o seu corpo, de não levar essas experiências de forma tão promíscua, né? Promíscua, é isso. Né? Então, se é um valor meu, eu preciso conversar, eu preciso dar espaço para que ela entenda como eu penso, como eu acho importante. A escolha é dela, mas ela vai saber o que eu penso a respeito, o que eu acho que é melhor para ela. Porque nessa idade, né, os jovens, né, eles nem sempre sabem o que é melhor, né, para eles. Eles sabem o que eles gostam, não o que é melhor. Então, assim, cabe aos pais orientar o que eles acreditam que seja melhor para os filhos, dentro dos valores, dentro das vivências e da experiência que a gente teve, né? Claro. Antigamente, a gente tinha... Quando eu falo antigamente, eu vou falar de 30 anos atrás. Não sei se é tudo isso, sinceramente, ou menos do que isso, eu não sei. Mas vamos falar de 30 anos atrás. Tinha mais mulheres, mais mães na função de mãe dentro de casa 24 horas por dia e não tinha internet. Hoje a gente tem as mães trabalhando fora e tem a internet. Ou seja, são dois componentes que deve ter feito um rebuliço na forma de educar uma criança, um adolescente. O que você diria para as mães de hoje que não estão dentro de casa no tempo integral e que ao mesmo tempo tá competindo com o que vem na internet? Como ser mãe nos dias de hoje? Com tanta tecnologia, com tanto desafio e ainda por cima você não estando 100% do tempo do lado do seu filho. É delicado, né? É bem delicado, assim. Eu penso que não tem como fugir das telas. Elas existem, elas podem ser alguns meios também de educação, inclusive se bem utilizados e bem direcionados. Tudo vai depender do conteúdo que se é. Então eu acho que estar atenta aos conteúdos, porque pode se prender bastante com canais de YouTube sérios, com blogs, entendeu? Então tem muita informação boa também. E tem a questão do gerenciamento da tela, do tempo, entendeu? Porque assim, a tela ela é atraente. Ela é atraente. Então, quando a gente vê, de repente está lá, né? Eu tive casos assim, de pais, de adolescente, o meu filho ficou 11 horas numa tela. Entendeu? Então, assim, é muito grave você ficar 11 horas, você não sair para almoçar. Então, aí cabe realmente aos pais estabelecerem esses limites, né, de gerenciamento do tempo. E por que os pais não estão conseguindo mais? Por que os pais não estão conseguindo, de modo geral, né, claro, mas por que os pais não estão mais conseguindo fazer com que a hierarquia que você falou no início da nossa conversa seja respeitada? Por que os pais não estão conseguindo fazer com que os adolescentes... A gente está falando de adolescentes hoje. Que os adolescentes não fiquem 11 horas na frente de uma tela. O que está acontecendo ali? Eu acredito que seja dificuldade em dizer não. Entendeu? Os pais não querem dizer não. Porque eles temem o que vem depois desse não. As reações depois desse não, entendeu? É a cara feia, é a revolta, né? É o distanciamento, né? As crianças se emburram. Então eles não querem comprar esse pacote, né? O pacote do o que implica esse não. Mas a gente precisa comprar, porque isso é educar. Né? Isso é educar. Eu trabalhei numa clínica para pessoas com dependência química durante um tempo. E o que eu observei lá é que tinha muito mais jovens que não tinham limites, que os pais não tinham estabelecido limites, do que afeto. Entendeu? Então, assim, o limite, ele ampara. Né? O limite, ele traz uma proteção para essas crianças. O não, ele é necessário, porque o não mostra a vida como ela é. E não adianta criar a criança ou o jovem numa bolha, porque a vida vai explicar depois. Entendeu? Não adianta criar uma criança
sem limite, sem oportunizar que elas também lidem com o fracasso, né, com a vergonha. Então, às vezes a gente quer colocar uma redoma, só que a gente impede que a criança, além de criar novas habilidades, né, com tudo isso que está acontecendo, com lidar com a frustração, ele vai desenvolvendo novas habilidades e novas capacidades para gerenciar isso. Só que se ele não entra em contato, como é que ele vai saber dos recursos internos que ele tem? Ele fica sem saber. Entendeu? E aí depois chega lá nos 30, não sabe o que fazer com as emoções, não sabe o que fazer nem com as operações básicas, assim, tipo ir a um banco. Bom, hoje a gente não vai mais ao banco, né? Mas antigamente, né? O que seja, né? Então, assim, uma mudança, não sabe, porque nunca precisou colocar colocar a prova, nunca precisou se testar, entendeu? Então, a vida como ela traz muito mais conteúdo, né, do que qualquer tela. Você trouxe algo aqui e a gente está falando sobre mães. E aí a gente não dá para só falar aquilo que é bonito. A gente também tem que colocar aqui as coisas reais que estão acontecendo. Você me lembrou de um negócio aqui? Esses tempos atrás, uma menina de acho que 16 anos, a gente estava conversando e ela estava discutindo com a mãe dela. Ficou feio no ambiente. E aí, na hora que a gente conseguiu parar para conversar com ela, ela disse o seguinte: isso daqui é papel, ela finge que é minha mãe, porque durante a semana inteira ela não é minha mãe não, ela só quer saber de sair, ir pro cinema com as amigas, é isso aqui. Agora na frente dos outros ela está se fingindo como uma mãe cuidadora. A menina falou isso. E aí você acabou de dizer aí, quando eu te pergunto, que porque adolescente a gente já sabe que a natureza da adolescência é essa ebulição. A gente já sabe que é isso. Então vai dar muito trabalho para os pais, para a mãe. Mas, por outro lado, a gente está vendo também que tem muitos pais e mães aqui nesse nosso episódio que não tiveram filhos, mas não querem o ônus de ter filhos. Mas como que se resolve isso? Porque o que acontece? Acontece que na hora que você olha os adultos que estão chegando, por isso que a gente para entender por que tem algum campo da ciência ou campo dos estudos que diz que os adolescentes vão até os 25 anos hoje. Eles são completamente imaturos, não sabem lidar com nada, porque na hora da formação deles, os pais não quiseram lidar com o ônus. Então a gente está fazendo um episódio para mães. Então acho que era muito importante você falar isso para a mãe de adolescente. O que ela não pode abrir mão de jeito nenhum? Qual é o ônus que ela tem que pagar? E não sei se é pagar a palavra, que parece forte, né? Pagar. Qual é o ônus que ela precisa viver e não abrir mão de maneira nenhuma para ela ter amanhã uma filha, um filho adulto de qualidade? Porque isso me parece que tudo que está acontecendo com os adolescentes hoje, de grande parte, tem a ver com as escolhas que os pais estão fazendo em relação ao ônus de serem pais de adolescentes. Você concorda comigo? E como que resolve? O que pode falar para essas mães? Eu vejo que muitas mães querem ser mãe por uma questão social. Né? Então, assim, não é aquele desejo interno. Ou muitas mães não estão prontas para ser mães e acabam sendo mães antes de se realizarem também em outros. Eu não digo que precisa se realizar, mas a gente precisa saber que para ser mãe, eu preciso abrir mão do egoísmo. Né? Eu vou ter que priorizar uma criaturinha que está vindo, né? Porque a educação é o melhor bem que eu posso trazer para o meu filho. E terceirizar é muito fácil, mas tem um ônus também bem grande, né? Porque assim, é o pai e a mãe que deveriam... Hoje em dia, esses pais eles são muito solitários, porque antes a gente vivia meio que em tribos, bandos, né? Existia essa... até mesmo era a família, né? Mas a família era grande, né? Hoje, os vizinhos, exatamente. As professoras. Então, era uma educação muito compartilhada, né? Então, era mais fácil. Hoje não, hoje a gente está bem isolado, a grande maioria se afastou, foi para outra cidade, não está mais na cidade de origem, né? Então, assim,
a gente precisa ser muito responsável, né, para ser mãe, para entender que a prioridade vai mudar, que a tua visão de mundo precisa mudar junto, porque se você quer ser mãe, é tudo na vida, né? Para você fazer uma escolha, quando você faz uma escolha, você tem que considerar ônus e bônus. Não tem como considerar, porque considerar bônus sem ônus é imaturidade para qualquer escolha que a gente faça na nossa vida. Imagina para filho. Então, tem também uma questão muito importante, que é quando a gente joga nas costas também da criança ou do adolescente, tipo, olha, eu não tive a oportunidade de me formar, hein? Então você vai lá e escolha uma boa faculdade e faça essa faculdade direitinho, porque eu tive que formar família e não tive oportunidade. Então você acaba jogando para o adolescente também uma culpa ou uma projeção da tua felicidade, né? Você não tá, o teu filho, ele não é a sua vitrine também, né? Então, assim, a gente precisa ter são muitos aspectos que você precisa cuidar quando você decide ser mãe, né? Você não pode trazer a sua realização também só na maternidade, né? Porque você cria o filho para ele ser feliz com as escolhas dele e não com as suas. Então, eu acho que é se despir mesmo, né? O ser mãe é se despir do egoísmo, né? É saber ter o equilíbrio, porque a gente também não pode ser só mãe, né? Porque a mulher é um todo. Exato. Também, né? Eu vejo assim muitas que ficam só na maternidade e ficam muito frustradas. Principalmente nos dias de hoje. Olha que complexo que a gente está conversando. Exatamente. Então, assim, eu vejo que o caminho do meio, o equilíbrio, para mim é o melhor caminho, né? Por que, pelos índices, a depressão e o suicídio ele está relacionado de maneira muito, muito, muito abundante na adolescência? Tanto o suicídio, a depressão, quanto o suicídio. Eu acho que tem muito a ver com a complexidade da fase mesmo, né? Das transformações, da aceitação, né? É quando eu vou realmente, porque é como se a gente tivesse um script, né? Até determinada fase. Então, o ensino lá, até determinada idade você tem parte do ensino, depois você muda de escola, depois você vai para a faculdade. Até antes da faculdade, né? Você precisa escolher. E é como se realmente a gente cortasse o cordão umbilical e fosse a gente mesmo no mundo. Então, eu acho que é uma fase bem difícil de lidar quando não é bem orientada, né? E como a gente já falou, tem tantas questões. Eu vejo também sobre se a infância foi ok, sabe? Porque essa infância também vai impactar diretamente se a criança se sente, se o adolescente se sente com recursos ou não para esse enfrentamento do mundo, né? Então, é complexo Mas, por exemplo, não, complexo realmente, assim, a gente está falando de um assunto que é um assunto que você trata muito no consultório, mas todas nós sabemos que a gente está aqui na superficialidade, tentando trazer à luz alguns questionamentos e reflexões. Tá tudo bem, né? Não dá nem para pretender fazer qualquer coisa diferente disso. Mas eu sou mãe de um adolescente ou adolescente, uma menina, o que seja. Quais são os sinais que eu preciso ficar ligada em relação especialmente à depressão? Eu acho que a depressão tem muito a ver com o autoconceito dela, com a forma como ela se vê, né? Então, assim, fatores como autoimagem, como eu me vejo no espelho, né? Como eu me vejo, o meu autoconceito seria a minha beleza interior, como eu me vejo por dentro. Tem a ver com o quanto eu me culpo, a questão das punições, né? Tem muito adolescente hoje que se automutila, né? Então, tem a ver com uma série de crenças, né? Sobre como eu me vejo o outro, vejo o mundo e o meu futuro, né? A adolescência, mas tem muito a ver realmente a depressão. Então, é importante os pais entenderem
como se dá essa noção assim de mundo? Será que ela vê o futuro com esperança? Sabe? Será que esse adolescente vê o futuro com esperança? Será que ele vê a si mesmo de maneira positiva? Será que ele se culpa por tudo? Será que ele se sente um fracassado? Porque tem adolescente que já se sente um fracassado. Eu falo, nossa, mas você está aí com 13 anos e você se vê como um fracassado? Sabe? Quais foram, né, os grandes embates da vida que te fazem sentir um fracassado? Né? Isso é muito comum, muitas vezes alimentado pela grande expectativa dos pais. Pela grande expectativa dos pais. Exatamente. E muitas vezes também, do outro lado, a superproteção. Claro. Né? Então, assim, é você segurar a bandeja o tempo todo, né, e equilibrar os focos. E quando você percebe desses fatores que você colocou aí, qual é o direcionamento, orientação que você daria para um pai? Você conseguiu ver esses sinais, o que esse pai tem que fazer? Aí é claro que uma deles, com certeza, é levar para psicóloga. Mas e se ele não tem essa condição de levar para psicóloga e ele está vendo isso, como que você poderia orientar esse pai? Eu acho que através de estabelecendo um diálogo aberto, franco, né, uma oportunidade, acolhimento. Uma coisa que eu observo bastante também é que muitos pais pensam que na punição estão as melhores respostas. Uhum. Né? Então, assim, o filho faz uma besteira, né? Vai lá e pune, mas o que esse filho está precisando, muitas vezes, é de um abraço. Entendeu? Então, olhar para essa questão do acolhimento mesmo, eu vejo muito, muito importante, sabe? Porque, às vezes, a punição vai trazer o afastamento. É lógico que não é o tempo todo que a gente tem que acolher, assim. Mas tem situações e situações em que, às vezes, um abraço ou um acolhimento vai abrir, vai despertar esse jovem para se sentir à vontade de conversar com os pais, entendeu? E a punição vai afastá-los. Eu vejo também a questão da rede de apoio, amigos, professores, né? Às vezes até alguma igreja ou, né, entidade religiosa, um parente que tenha mais acesso, para poder, de alguma forma, dar abertura para entender o que está acontecendo e orientar da melhor maneira. Ou, às vezes, é um problema de doença mesmo, né? Assim, de uma depressão, e isso precisa ser realmente encaminhado para um profissional. Não tem como, não. E tem também sistemas públicos que têm profissionais que atendem, então eu acho que a melhor coisa, a melhor orientação mesmo é levar para um profissional que entenda que isso não é frescura, né? Que isso às vezes não é tão característico na idade, pode ser, mas não é, entendeu? Então é muito importante esse encaminhamento para um profissional ético, neutro e competente. E drogas? Quais são os sinais que o adolescente emite para a mãe de que ele está entrando no mundo das drogas? Eu acho que o maior sinal mesmo é o isolamento, né? A mudança de comportamento, o afastamento, né, da rotina familiar, da dinâmica familiar, uma rotina diferente, sabe? Então eu acho que comportamentos que não eram tão típicos, né? Ou muita euforia, ou muita prostração, né? Dependendo do tipo de droga. Então, tem que estar atento para isso. E a gente tem que entender que na adolescência, eles estão bastante vulneráveis porque são orientados para grupos e querem essa questão do pertencimento, né? Eu quero ser olhado, eu quero pertencer a determinado grupo. Então, se não existir um trabalho preventivo dizendo o quanto essa droga é prejudicial, o quanto essa droga vai ter um ônus na vida desse adolescente, né, o quanto ela realmente pode trazer danos psíquicos e físicos, né, essa escolha, se não for esse caminho da prevenção, né, fica solto, vai encontrar realmente respostas.
E aí, qual que é a principal via para tratar isso? É a terapia? É uma das. E também existe os psiquiatras também, né, que trazem também a farmacologia. Mas é sempre nessa área psicológica? Eu acredito que sim. Né? E eu falo se existe uma... Falando em adolescente, né, eu sempre trago muito essa questão do vício e da virtude. Né? O vício, ele é imediato. É o prazer, é a recompensa imediata. Né? E a gente é muito orientado para a recompensa imediata. Então, isso vira um círculo vicioso, né? Negativo, porque o adolescente vai consumir uma droga, vai ficar mal, vai se sentir culpado, vai fazer danos, vai causar danos fisiológicos e emocionais e de relacionamentos, e os relacionamentos também são prejudicados. Né? Então, isso é o círculo do vicioso. Né? E tem o círculo virtuoso, que é o que a gente tem que enfatizar para os adolescentes, porque é a criação de hábitos saudáveis, hábitos positivos. Só que o que acontece? Qual é a diferença? É que a recompensa está lá no futuro. Né? Então, assim, para o adolescente que é imediatista, ele quer aqui e agora. Então, ele não consegue ver esse benefício a longo prazo. Então, eu sempre explico para os pais de tentar trazer esses resultados para o mais próximo, mais palpável possível, para que esse jovem crie hábitos mais saudáveis, né? E crie um círculo virtuoso na sua vida, porque esse círculo virtuoso vai trazer benefícios para a saúde mental, para a saúde física e vai trazer consistência. Perfeito. Olha só, assim, adorei o que você falou, porque eu acho que também a gente pode explorar. O nosso tempo está acabando, mas eu acho que isso que você trouxe é muito importante, até para deixar como legado aqui. Eu entendi perfeitamente, e assim, até suscitou o seguinte, você falou, os adolescentes são imediatistas, mas os pais hoje em dia também são. Então, todo mundo tem que passar por um novo aprendizado, porque para lidar com os adolescentes, hoje até os pais precisam passar por esse aprendizado, mas... você disse que a gente precisa, o que seria muito interessante se eu entendi bem, para as mães que estão escutando, é tentar criar um padrão um padrão virtuoso no dia a dia desses adolescentes. Quais são os elementos que vão fazer com que esse padrão virtuoso aconteça? Um deles você falou do esporte. O que? Uma alimentação, por exemplo, certamente a alimentação equilibrada também traz... É um dos fatores que vai trazer esse padrão virtuoso. O que mais que as mães podem trazer para o cotidiano dos seus filhos adolescentes que pode provocar neles esse estado virtuoso? As mães, hoje em dia, estão muito preocupadas com os resultados, né? Assim, com o vestibular. Né? Então, elas estão mais preocupadas se ele vai tirar nota boa, se ele vai ser um bom preenchedor de gabarito, do que nessas outras habilidades que fazem gerar esse círculo virtuoso. Né? Que seria o quê? Determinação, curiosidade, superação, entendeu? Paciência. Então, é sair desse imediatismo, perseverança. Né? Então, a gente só vai adquirir isso de que forma? Né? Errando e aprendendo. Então, assim, precisa abrir um espaço para o erro não ser sinônimo de vergonha ou fracasso. Então, assim, abrir uma flexibilidade para isso, colocar uma mentalidade de desenvolvimento. Sabe? Eu estou sempre aprendendo, Eu falo para as minhas filhas, vocês todo dia. A gente tem que pensar que muita coisa é pensamento, a minha linha preconiza muito isso, é pensamento, o que eu penso vai modificar a forma como eu me sinto e a maneira como eu me comporto e me relaciono. Tá? Então vai gerar aqui. E o comportamento, eu posso mudar. Eu não sou o meu comportamento. Tanto que eu oriento para os pais, eu falo assim, escuta, não fala para o seu filho, né? Seu burro, ser isso. Fala do comportamento. Você não estudou para a prova, você teve um comportamento que não foi muito bacana, você não estudou e isso gerou tal consequência. Então, eu sempre enfatizo o comportamento, porque a gente escolhe o comportamento. E tem uma coisa que eu falo para as minhas filhas, você pode sempre escolher todo dia, né, os comportamentos corretos.
É isso que vai determinar quem você é a longo prazo. Mas na adolescência a gente está sempre escolhendo também, é ou não é? Claro, A gente está escolhendo. E a gente todo dia pode escolher o melhor comportamento ou um comportamento diferente, né? E isso vai determinar mais sobre mim, né? Se eu sou generosa todos os dias, aí sim eu vou falar que você é uma pessoa, né? Se você é uma pessoa generosa, você tem atos generosos, comportamento, eu vou falar, nossa, que generosa. O que eu quero para mim, né? Como eu quero me ver, me sentir, né? Como é que eu quero que os outros me percebam, né? Então, isso traz também ao invés daquela mentalidade fixa e rígida, de que, não, eu sou assim e danou-se, uma mentalidade de desenvolvimento, eu posso sempre ser melhor, sabe? Eu posso errar e eu posso aprender. Melhoria contínua é meu lema. Achei bem interessante isso. Quando a gente é criança, como você disse aqui também hoje, a gente está dividindo as nossas decisões com os pais. Na verdade, compartilhando, foi a palavra que você usou, as nossas realizações como criança, pré-adolescente. Quando a gente chega na adolescência, a gente já começa a escolher com um pouco mais de autonomia, embora a mãe esteja ali, mas a gente já começa a escolher. E quando você fala de qual maneira que a gente pode construir um padrão de comportamento virtuoso, é exatamente analisar o comportamento. É muito, muito interessante mesmo. E ao invés de falar sobre o resultado, falar o que levou àquele resultado. Porque se eu trabalhar muito bem isso com o meu filho, ele vai raciocinar na hora do comportamento. É uma escolha, exatamente. É uma escolha mais consciente, né? Porque se eu faço isso, isso vai ter determinada consequência, né? E o comportamento impacta a mim, o outro, né? O mundo e o futuro, meu, né? Nosso, né? Gostei demais. Você vê alguma diferença entre mães? Ou você vê diferença? Ou se existe algum estudo falando sobre isso? Ou se isso não tem a mínima importância? Antigamente nós tínhamos filhos mais novas. Quanto lá atrás eu era mãe de adolescente com 30 e poucos anos, agora eu sou mãe de adolescente com quase 50, 40 e pouco. Isso muda alguma coisa? Eu acho que muda, eu falo que tem vantagens e desvantagens, né, em todo. Por um lado, eu acho que a mãe vai estar mais madura, né, eu acho que algumas questões profissionais também, né, de realizações dos pais também, até questões financeiras, fica mais fácil, um pouco mais para frente, não sei, essa é a minha vivência, eu acredito muito nisso, né. Por outro lado, tem a questão da energia, também, né? Quando a gente é mãe mais tarde, também a energia já não é mais a mesma. Então, eu acho que tudo tem que ter, a gente tem que ter a noção do ônus e o bônus de cada idade, né? Isso é escolha pessoal, né? Eu acredito que, sendo mãe, uma mãe mais madura, conhecendo mais a mim mesma, eu vou poder saber mais sobre o meu filho e conhecê-lo melhor, não é? E quando eu sou uma mãe mais jovem, geralmente eu não aprimorei algumas coisas, ou então, não, é a minha experiência, entendeu? E por outro lado, essa questão da energia, assim, eu fui mãe com 41, né? Hoje eu tenho 48, as meninas estão com 7. Então, assim, eu vejo que tem que malhar para você ficar bem energizada, porque senão, né, ainda mais com gêmeas, não é mais a mesma coisa. Mas eu trago muito a questão da importância da maturidade, assim, eu acho que a maturidade traz muito benefício. Para mim, sim, é o que eu acredito, assim. A gente está terminando, eu queria, antes de você deixar mandar um recado para essas mães de adolescentes, eu queria que você desse assim 5 dicas, ou orientação, o que você achar, o que você achar que é interessante para eu, mãe de adolescente, que eu não posso abrir mão. Eu não posso abrir mão do quê? Do que eu não posso abrir mão para eu ter lá no futuro, junto com ele, construído um indivíduo maduro, seguro? Do que eu não posso abrir mão nesse período? De jeito nenhum. Eu acho que é permitir eles vivenciarem também as cabeçadas, sabe? Aquilo que eu falei sobre a bolha, né? Não deixar necessariamente eles tão super protegidos.
Eles realmente precisam experienciar algumas coisas e se convencer através da própria experiência. Como eu falei, também isso traz habilidades, desenvolve recursos, né? Ele precisa entender o que ele é capaz, né? Eu não abriria mão de um esporte, sabe? Eu acho que o esporte, ele quando bem conduzido, ele é um paralelo da vida. E sobre essas habilidades que a gente falou do círculo virtuoso, o esporte traz muito isso, né? Colaboração, valores como colaboração, limites, a questão das regras, né? Superações, entender que quando eu treino eu melhoro, né? Quando eu estou treinando eu estou melhorando. Então eu acho que o esporte é uma escola da vida, disciplina, exatamente. Então ele é uma escola da vida. Eu também orientaria-se, né? Para que fizesse. Eu não abriria mão dos almoços ou jantares em família. Eu acho que isso é que aproxima, sabe? Eu não abriria mão de uma conversa, de um diálogo aberto, sabe? Procurar menos julgamento, né? Porque neste momento eu entendo que existe uma diferença também de gerações e a gente tem que ter uma abertura também, uma flexibilidade mental também para entender esse novo universo dos adolescentes, porque quanto menos a gente entende, mais a gente se distancia. Como eu pergunto para essas mães, né, como eu quero conhecer meu filho se eu não me conheço bem, né? Então eu acho que isso é bem importante. E a questão dos limites, sabe? Eu acho que limite é muito... Doa quem doer e exigindo o que for de mim, qualquer ônus que eu tiver de exercer como mãe, mas o limite é importantíssimo. Importantíssimo, é aquilo que eu falei, é entender que quando a gente fala um não, a gente está comprando um pacote. Isso. E a gente tem que saber lidar com cara feia, lidar com revolta, sabe? Porque a gente sabe o que é melhor para o nosso filho, muitas vezes. Eles, né, nessa idade, nem sempre sabem o que é melhor. Eles sabem o que eles gostam. Então, cabe a nós estabelecer esses limites, entendendo que é um amparo, que o limite, ele ampara, né? Ele protege. Né? Não, eu não digo, não é criar bolha, sim, mas claro. Realmente... eles precisam. Até porque, assim, quando eu estava falando da questão que eu trabalhei com dependentes químicos, eu via também um outro perfil muito característico, dos adolescentes que tiveram tudo, que não tiveram que lutar por nada. Então, quando eu falo de limite, eu também estabeleço esse tipo de possibilidade que eles lutem por algumas coisas. Então, assim, se eu não dou tudo, entendeu? Eu preciso que eles entendam que o trabalho também vai trazer, né? Eu não digo um trabalho braçal, mas outros tipos de esforços. A conquista, ela precisa ser saboreada, né? Senão não tem sabor, e aí a vida parece que perde a graça. Eu não preciso lutar, eu tenho tudo. Então isso é bem importante mesmo para os pais mais abastados. Eles precisam entender que o valor da conquista preenche, né? Eu acho que preenche todos nós. Com certeza. Traz muito significado mesmo, concordo com você. Dalília, adorei. Eu já saio daqui hoje com... Vou conversar com a minha irmã, com algumas amigas sobre algo que você falou hoje aqui que eu achei muito interessante. Mas não é só para adolescente, achei interessante para nós mesmo. A gente observar o nosso comportamento, que é a partir do comportamento e não do resultado que a gente pode fazer transformações. Eu gostei muito disso. Esse legado ficou em mim. Então, para a gente terminar, eu peço que você fale para ele, deixe um recado para as mães de adolescentes, um recado positivo, animador, porque a gente sabe qual é a luta delas. Eu vejo mesmo a gente olhar esses filhos, né, de maneira positiva, enxergando, porque assim, a forma como eu vejo meu filho impacta muito ele também, lógico, né? É a construção dessa personalidade. Então, assim, não vitimizar o filho, sabe? Olhar para eles e enxergar as qualidades, enxergar os potenciais, enxergar as possibilidades na vida dele, porque a gente às vezes cria um roteirinho,
né, para os nossos filhos e fecha o túnel. E isso, a rigidez, esse fechamento é sinônimo de sofrimento psíquico, né? A abertura, a flexibilidade, enxergar as potencialidades e possibilidades que a vida tem, isso é sinal de saúde mental. É assim que eu vejo. Delícia. Olha, delícia, eu falei delícia para saúde mental, viu? Ó. Foi para saúde mental que eu falei delícia. Da onde saiu delícia? Foi para saúde mental, gente. Ó, deixa eu fazer uma observação, porque eu sou sempre assim, lá que tá acabando. Como construir uma saúde mental? Você falou no comecinho também que é muito importante a gente trabalhar a saúde financeira e a mental. Como que você faz isso no dia a dia com o adolescente? Várias técnicas, Só várias cita ferramentas. Pra gente poder terminar, porque o tempo acabou mesmo. Tá. Mas assim, você foi pro comportamento, ficou para você comportamento, só que eu vou antes. Eu vou pro pensamento. Okay. Exatamente. Então assim, eles vão, a gente na terapia a gente começa a entender o que eu estou pensando, né? E a gente começa a entender que tem muitos pensamentos que são distorcidos, frutos de uma personalidade que foi desenvolvida, criada, né, assim, ao longo das nossas vivências e convivências, das nossas experiências. E aí eu começo a ver o mundo meio distorcidamente, entendeu? Só que assim, eu distorço e eu não me dou conta, entende? Então assim, o que eu faço em terapia é limpar o óculos, para que a pessoa veja o real como ele é, entendeu? E não de maneira distorcida, através de uma autoimagem negativa, sabe? Através de um autoconceito, assim, a forma como eu me vejo negativa, ou de uma situação que, por exemplo, aconteceu, eu conheci uma pessoa e ela não me falou oi, mas foi porque ela não me viu e não porque ela não gostou de mim. Então, assim, quando a gente tem a autoestima baixa, quando a gente acha que a gente não é capaz de ser amado, a gente já pensa, olha lá, ele não gostou de mim, eu tinha certeza que ele não ia gostar. Entendeu? E, na verdade, são distorções de pensamento. É uma linha muito inteligente, sabe? Porque aí você começa a limpar e você começa a ser muito mais funcional. Eu falo funcional. Eu adoro esse termo. Para mim, funcional é tudo aquilo que causa bem-estar, né? E faz com que eu alcance minhas metas ou os meus sonhos. Isso para mim é funcional. E disfuncional é tudo aquilo que me atrapalha, né? Que me atrapalha a alcançar as minhas metas ou que me traz sofrimento psíquico. Então, assim, um dos objetivos da terapia que eu faço é fazer com que os jovens comecem a solucionar problemas, entendeu? Aumentar a capacidade de enfrentamento, se reconhecendo como uma pessoa com uma série de potenciais, qualidades, melhorar a visão que tem da vida, entendeu? Ter uma atitude mental positiva diante da vida, sabe? Flexibilizar pensamentos, reestruturar a nossa personalidade quando ela está muito disfuncional, porque isso acontece, né? A gente chama de esquema, que estão disfuncionais e atrapalham, assim, entender quais são as bobagens que a gente fala para nós mesmos, sabe? Porque são muitas, então entender quais são esses padrões de pensamento que me atrapalham no dia a dia. Então, é por esse caminho que eu vou. Muito bacana mesmo. Eu te agradeço. Fiquei muito feliz com esse episódio e espero que as mães que estão ali nos assistindo também fiquem, mas eu tenho certeza que sim, porque, como elas já sabem, eu não sou mãe, mas eu tenho muitas amigas que são mães, eu tenho irmãs que são mães, eu sou filha também, então eu sei exatamente mais ou menos como é esse cenário, a dificuldade, mas a beleza também de ter filhos, de ser mãe, etc. Então, muito obrigada mesmo. Obrigada. Adorei. Fico honrada de você ter participado da série Mães. Eu também estou muito agradecida pela oportunidade de estar falando para você e para outras mamães, para poder colaborar de alguma forma. Deixa para elas agora o endereço do seu Instagram, para elas continuarem a te acompanhar. @psicóloga Dalila. @psicóloga Dalila com L só? LL ou LL? Um L só. Dalila. E tem o meu site também, convite, né? www.eduqueamente.com.br. Eduqueamente, que é feito um trabalho com adolescentes e adultos.
Bom, para vocês, agradeço por ter ficado até o fim. Não esqueça de compartilhar, dar like, apertar o sininho, se inscrever. Vocês sabem que a gente está gravando aqui no estúdio da Mãos à Terra, que é a marca que patrocina o podcast Bossa Nossa. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.